17h02. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste. Eu sou o jornalista Dario Carvalho e está entrando no ar mais uma edição do Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96 e também pelas redes sociais. Tem a rede social da 96, você pode seguir lá no Instagram, @Rádio 96 Uruguaiana, e está acompanhando a transmissão via live. Também no seu celular, baixe o aplicativo da Rádio 96 Uruguaiana, é prático e você vai gostar, não vai ocupar muito a memória do teu celular. Então aproveita, vai na loja do celular, do teu celular, procura por Rádio 96 Uruguaiana e baixa o aplicativo. E também, lembrando que a gente já chegou no Instagram, segue lá, @Rádio 96 Uruguaiana e junte-se a nós. O Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Guimarães Soluções Contábeis, contabilidade para o comércio, indústria, prestadores de serviço, agronegócio, além de gestão financeira e gestão para negócios. Rodomã, indústria e comércio de implementos rodoviários. Loja com oficina para caminhões e carretas. A Rodomã é concessionária da Librelato. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida. Na Proequilíbrio, você tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você e da sua saúde. E Benditos Pet, recreação e socialização canina, além de hospedagem, banho e tosa e consultas, além das vacinas. No Baita Papo Entrevista de hoje, vamos falar sobre a importância da alimentação para o cérebro. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Daniele Fares, que é graduada em nutrição, mestre na área de avaliação física, pós-graduada em prescrição de suplementos e fitoterápicos, é também especialista em nutrição integrativa funcional, saúde intestinal e alergias alimentares. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96, 3412 3334. E também Baita Papo está sendo transmitido via live no meu Instagram, @jornalista Dario. Boa tarde, Dani, tudo bem? Boa tarde, Dario, tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Merece, vamos lá. Eu já começo te perguntando qual é que é a composição assim do nosso cérebro? Bom, o nosso cérebro, ele é formado por vários, né, Dario, vários compartimentos, enfim, mas vamos voltar mais ali para alimentação, né? Basicamente, tá, o nosso cérebro, ele é formado por água e gordura. Água e gordura? Água e gordura. Água e gordura. É a composição dele, assim. Então, é um cérebro bem gordo, bem aguado, né? Se a gente for ver as fotos, foto não vídeos, né? De uma dissecação ali de cérebro, a gente consegue ver que ele parece até uma gelatina, né? E por que o consumo de água, então? Por isso que o consumo de água é tão importante, né? E qual é a quantidade ideal que a gente Exatamente. Por isso que a água é muito importante, porque um dos constituintes do cérebro é a água, né? Então, assim, a gente tem que consumir bastante água para as funções do nosso cérebro acontecerem como elas deveriam ser, né? Então, para a gente ter uma boa memória, uma boa concentração, uma lógica, né? Enfim, todas as funções que o nosso cérebro tem, a gente precisa consumir a água. Por que muitas pessoas, às vezes, né, Dario, assim, ó, desmaiam ou tem tontura, né? Que são também coisas relacionadas ali à função cerebral, pela falta de água, muitas vezes, né? O consumo de água ideal, tá, Dario, assim, ó, deveria ser, a gente pega, né, o peso da pessoa, por exemplo, uma pessoa, né, que pesa 70 quilos. Eu pego esses 70 quilos e multiplico por 35, tá? E aí vai me dar o consumo que ela deveria ter de água por dia. Uma pessoa de 70 quilos teria mais ou menos 2 litros e 400 de água, assim, por dia, vamos dizer assim, uma média, né? Claro que isso depende também muito, né, Dario, assim, ó, da atividade dela. Se é uma pessoa que transpira muito, né, que faz atividade física, talvez tenha que adequar. Mas esse é o melhor cálculo. É muito melhor do que a gente falar pra pessoa assim, toma 2 litros de água, né? Porque às vezes cada pessoa tem um peso ali, então com esse cálculo fica melhor, né? Eu vou pedir só pra te aumentar o teu microfone e virar pra cima ali, a parte de cima, isso, vira. Não, ao contrário. Aí, isso. Aí, tá. Temos uma pergunta aqui, vamos perguntar pra Dani,
Nossa, pergunta pra Dani como manter um bom ectomorfo, pode ser? Um ectomorfo, sim. Tá, é que assim, na verdade, mas manter assim, ele diz uma orientação para o ectomorfo, deve ser, tá. Como manter Como a saúde, assim, do ectomorfo deve ser. Tá, assim, ó, na verdade, o que é um ectomorfo, né? A gente tem alguns biotipos, né, corporais, que é o ectomorfo, que é aquela pessoa muito magrinha, né, que tem dificuldade para ganhar massa muscular, né, bem magra mesmo, aquele biotipo assim de bailarina, né, longilíneo. Aí a gente tem o endomorfo, que é aquele que tem tendência a ser mais gordinho, né? Ele se refere ao peso. Tá, mas ele quer aumentar o peso? Acho que sim, tá. Bom, o ectomorfo, ele tem que fazer uma dieta super calórica, né? Porque ele tem um metabolismo muito rápido, ele tem uma facilidade muito rápida de perder peso. Então, ele tem que comer bastante, né? Claro, né, Dario, assim, comer bastante, mas tudo com uma orientação nutricional. Sim, comer bem, comer bastante. Exato, né? Tu não vai comer bastante, assim, mas com um monte de porcaria, né? Com fast food. Ele tem que ter uma dieta bem alta, assim, em termos de caloria, né? E, claro, e fazer um exercício, geralmente uma musculação, né? Ou um treinamento funcional voltado à força para ele ganhar massa muscular, né? Para ele poder... Geralmente o ectomorfo não faz muito aeróbico, né? É mais a musculação, assim, que é indicado para eles por causa do biotipo, né? Porque eles têm uma tendência a ter a massa muscular mais baixa ou muito perto ali do limite mínimo, né? Então tem que fazer esse tipo de atividade física. Sim, de musculação, de resistência, né? Voltando sobre o consumo de água, né? A importância para o nosso cérebro e qual é a quantidade ideal, né? Quantos copos, quantas garrafas, quantos litros? De água. Tá, bom, a água, assim, que nem eu tava comentando. Geralmente a gente pega o peso corporal da pessoa e multiplica por 35. Aí vai dar o valor de água que ela tem que tomar, né? Então, que nem eu tava falando no exemplo anterior, se pega uma pessoa de 70 quilos e multiplicar por 35, vai dar em torno de quase 2,5 litros de água por dia. Esse cálculo, ele é muito mais fidedigno, né, do que eu te falar assim, Dario, toma 8 copos de água, né? Porque 8 copos de água, dependendo ali, vai dar em torno de 2 litros. Então, se eu pegar uma pessoa ali com 70 quilos, já vai estar com um déficit de 500 ml de água, né? Então, esse cálculo, ele é muito mais assertivo. Claro, né, Dario, que assim, ó, a gente tem que levar em consideração, se essa pessoa malha, transpira muito, né, talvez tenha que aumentar mais a quantidade de água dessa pessoa. Mas, no geral, a gente usa esse cálculo, né, para determinar a quantidade de água. E aí é a água, né? Quando eu falo ali que o cérebro é formado por água, não adianta, mas eu tomo chimarrão. Não contabiliza como água. Chás não contabiliza como água, né? É água pura. Suco contabiliza como água? Não contabiliza. Não contabiliza. Refrigerante menos ainda. Menos ainda. Quais os nutrientes que o cérebro precisa para ser saudável? Bom, um deles a água, né? Que a gente já falou. E o outro é a gordura. Né? Como eu comentei com vocês, o nosso cérebro é muito gordo, né? É um cérebro engordurado, aguado, então ele precisa de gordura. Mas não é, né, Dario, qualquer gordura, né? São as gorduras boas que a gente fala, né? Então, por exemplo, a gordura que tem no abacate é uma gordura excelente para o cérebro. A gordura que tem no coco, né? Também tem um composto que tem no coco que é o TCM, que hoje já vendem separado, assim, a garrafinha, que é um olhinho transparente para dar energia rápida, assim, para o cérebro. Também pode ser usado. Mas quando tu fala do coco, é o coco a fruta ou aquele coco ralado que a gente compra no supermercado já vem? Não, até pode ser o coco ralado, mas aí tem que ser um coco ralado sem adição de açúcar, né? Aí tem que cuidar isso aí na rotulagem, né? Pode ser o coco ralado. Que mais? As oleaginosas, né? Ali o grupo das amêndoas, das castanhas, das nozes, né? Entra também nesse grupo. A gema do ovo, né? Que é riquíssima em colina, que é um componente essencial ali para a função cerebral. Os meus pacientes, às vezes, que se referem, né? Tô com perda de memória. Às vezes eu coloco nas formulações dele colina, né? Mando comer ovo, mas ainda faço uma fórmula com colina ali para eles. O que seria colina? É uma vitamina que tem ali no ovo, né? E só tem no ovo? Na gema. E em grande quantidade, sim. Em grande quantidade, sim. E que mais? Bom, chia, linhaça, né? Essas sementes também que tem gorduras boas também entram aí,
né? Então, e claro, né, Dario, também a gente tem as vitaminas lipossolúveis que a gente fala, ela já tem esse nome mesmo porque elas precisam de gordura, né? Que são as vitaminas A, D, E e K, né? Geralmente a vitamina D é a vitamina do sol, né? Mas quando ela tá presente em alguns peixes, né? Mais gordurosos, assim, então a gente tem vitamina D em menor quantidade. A vitamina A, que tá presente nos alimentos alaranjados, né? O mamão, a batata doce, a manga, né? A cenoura. A vitamina K, por exemplo, tem no brócolis, né? Nesses alimentos mais verdes, e a vitamina E nesses oleosos ali que eu falei, né? Nos azeites, né? É mito ou verdade que o ômega 3 é o principal alimento do cérebro? É mito. Não, o ômega 3 é fantástico e ele é uma das estratégias também que a gente usa para melhorar a função cerebral, com certeza. Né? Até quando o paciente vem, né, e ele fala para mim, olha, eu tô com problema cerebral. E aí quando eu tô montando a dieta, e até para não ficar também, né, um monte de formulação, às vezes, para a pessoa tomar, e mais a questão ali do plano alimentar, quando eu penso o que eu posso dar ali para melhorar o cérebro, que possa também ajudar em outras funções, coloco o ômega 3. Realmente, ele ajuda, né, ele é um anti-inflamatório, né, natural, e ele pode ajudar muito na performance cerebral, né, quem relata essa falta de concentração, né, esquecimento, mas assim, né, Dario, tem que cuidar muito a qualidade do ômega 3, tá? Porque o que acontece? Eu vejo as pessoas, eu comprei ômega 3, mas assim, ó, não é qualquer ômega 3 que vai fazer essas funções, porque depende da qualidade desse ômega. Eu sempre indico para os meus pacientes, quando vai comprar ômega 3 no vidrinho ali do ômega 3, né, tem um selinho. É um selo IFOS, que diz que aquele ômega 3 é de boa qualidade, né? Então, se tem aquele selo, ele é um ômega confiável, né? E, claro, e aí também tem as fontes alimentares, né? Para quem não quer fazer a suplementação, que seria, né? A chia é muito rica em ômega 3, a linhaça, os peixes de mar. E para quem é vegetariano, né? Pode usar as algas também. As algas também têm ômega 3, né? Então, poderia também ser uma forma de ter os benefícios do ômega, né? Quais alimentos indicados aí para memória e inteligência? No geral, né, Dario, assim, os alimentos gordos, né? Mas assim, ó, existe uma dieta, tá, Dario, chamada de dieta Mind, né? Que é uma dieta mediterrânea, né? O que é a dieta mediterrânea? Ela é baseada na dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é aquela dieta onde as pessoas consomem muito azeite de oliva, né? Muita gordura boa, dão preferência para as carnes mais brancas, né? Como o frango, o peixe, muitos vegetais, muitas frutas e tentam não consumir muito industrializados, né? Bem colorido, não? Bem colorido. Então, assim, se a pessoa tem mais ou menos esse padrão de dieta, né? Um padrão de dieta mediterrâneo, com uma dieta bem colorida, com alimentos cheios de cores, com uma dieta gorda, assim, né? Uma dieta gorda positivamente, né? Sim, com os nutrientes essenciais. Essa seria a melhor alimentação, né? Para nossa memória, né? Para o nosso cérebro, para ele funcionar direitinho, né? Além de outros mecanismos, né? Leitura. Sim, claro, aí a gente. Exato, né? Exato, a gente tá falando da alimentação, mas quando a gente pensa em cérebro, né? É um conjunto de fatores, né? Que nem tu falou, leitura, os nossos pensamentos, né? Controlar a ansiedade, a questão da atividade física, né? Que também envolve muito, né? Melhora muito a questão cerebral. Então são vários, né, fatores que vão interferir nisso aí, né? O sono. Até inclusive eu estava lendo esses tempos um artigo que saiu sobre o que seria bom de exercício para o cérebro, o agachamento, né? Sim. Tu é educadora física também. Sou né? também. E aí eu não sabia o quanto que o agachamento fazia tão bem para o cérebro, né? Sim, porque o agachamento é um exercício, né, que faz tão bem para o cérebro? Porque ele usa muitos músculos ao mesmo tempo, né? Ele não é um exercício, por exemplo, tipo bíceps, né? Aquele exercício que a gente faz assim.
O bíceps, tu tá trabalhando só o bíceps ali isoladamente, se tu não tá mesclando ele com algum outro movimento, né? E o agachamento é um exercício multiarticular, né? Tu tá usando quantos músculos, quantas articulações ali para desenvolver ele, né? Então, quando a gente pensa em cérebro, a gente pensa também nos exercícios que envolvem, né, uma maior quantidade de músculo para te poder dar uma quantidade maior ali de oxigênio, né, para poder nutrir o cérebro. Como que a alimentação influencia no funcionamento do cérebro? De que forma a alimentação influencia? Na verdade, né, Dario, assim, o que acontece? Tem alguns alimentos, né, que eles tendem a deixar o nosso cérebro, né, mais inflamado, né, mais inflamado. Com isso, né, esse cérebro mais inflamado vai ocasionar diversas doenças, né, inclusive as doenças neurodegenerativas, né, um Alzheimer, um Parkinson, ou quando eu falo também inflamação, não necessariamente doença degenerativa, mas até um déficit de atenção, né, um transtorno de humor. Então, assim, ó, como é que a gente pode reverter, né, essa inflamação? É com os alimentos bons, né, então é esse mecanismo, né, que os alimentos, eles agem no nosso corpo. Eles evitam com que essa inflamação se instale, evitam que a gente vá criando radicais livres, né, que são moléculas nocivas que o nosso corpo produz, e aí quando eles se instalam no corpo, começa a aparecer doenças, né? E claro, também tem a questão, já tem alguns estudos mostrando também que a boa alimentação pode favorecer o aumento de neurônios, né? Então, também nesse sentido ela pode contribuir. Até saiu um estudo recentemente, né, que eles avaliaram alguns indivíduos e eles viram que comer mal encolhe o cérebro. Olha que interessante, né? Por isso que tem bastante gente agora tendo um cuidado maior com a alimentação. Exato. E aí o que eles verificaram? Que essas pessoas que comiam mal, comiam fast food, né? E eram gordinhas, estavam acima do peso. O que não se sabe ainda, né, Dario, é que se esse encolhimento do cérebro, se tem uma relação ou não, assim, com a parte cognitiva, né? Se vai impactar, assim, muito na parte cognitiva. Mas acredita-se que sim, né? Acredita-se que sim, mas eles ainda estão, né, em investigação. Para quem ligou o rádio agora, tá no ar o Baita Papo Entrevista. Estamos em novo dia da semana, agora toda quarta-feira, das 17 às 18 horas. E hoje a gente está falando sobre a importância da alimentação para o cérebro. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Daniele Fares, que é graduada em nutrição, mestre na área de avaliação física, pós-graduada em prescrição de suplementos e fitoterápicos. É também especialista em nutrição integrativa funcional, saúde intestinal e alergias alimentares. Lembrando que você pode acompanhar também o Baita Papo através das redes sociais da Rádio 96. Estamos no Instagram com @Rádio 96 Uruguaiana e também você pode baixar o aplicativo pelo seu celular, na loja do seu celular. É só procurar Rádio 96 Uruguaiana. Dani, dando sequência na nossa entrevista, quais seriam os inimigos do cérebro? Bom, os inimigos do cérebro, né, Dario, são os alimentos industrializados, né? O açúcar é um inimigo, acho que número 1, né? Eu costumo dizer, né, que quem come muito açúcar, que vai deixar o cérebro caramelado, né? Caramelizado, tipo uma abóbora caramelizada, né? Então a gente tem que cuidar o consumo de açúcar. Qualquer tipo de açúcar? Qualquer tipo de açúcar. E assim, ó, quando eu falo açúcar, também não tô falando só do açúcar cristal, o açúcar mascavo, né? O açúcar adicionado, e sim o carboidrato. Né? O cérebro, ele não gosta... Na verdade, não é que o cérebro não gosta de carboidrato. Na verdade, o cérebro adora um carboidrato, né? Porque a nossa principal fonte de energia é a glicose. Mas, assim, ó, o problema é que o excesso é muito ruim, né? Então, assim, o carboidrato, quando a gente pensa, né, em saúde cerebral, é um nutriente que a gente tem que cuidar. O consumo. Tem que escolher o tipo bem dele, né? Geralmente a gente tem que buscar uma batata doce, né, uma mandioca, esses carboidratos da terra, né, consumir coisas mais naturais, as frutas, né, que são ricas ali em carboidrato e que tem esse pigmento que eu falei, as frutas vermelhas, frutas roxas, né, que são ótimas para o cérebro, que estão bem documentados ali na dieta Mind, né, nessa dieta mediterrânea. E
quando a gente pensa em cérebro, a gente tem que cuidar também quando que a gente vai comer o carboidrato, né? Geralmente a gente deixa o carboidrato assim, ó, mais ali no horário do almoço, né? Mais ali no meio do dia e tenta não consumir muito carboidrato pela noite ou pela manhã. O açúcar se transforma em Em carboidrato, sim. Então a gente tem que cuidar numa alimentação, por exemplo, no almoço, tem que dar uma equilibrada ali entre o carboidrato real e o carboidrato açúcar. Sim. Então a gente tem que cuidar disso aí. Outra coisa também que é inimiga pro cérebro, né? Esses produtos industrializados, né, Dario? Porque assim, ó, corantes, né? Geralmente todos esses produtos que a gente compra, salgadinhos, né, que são amarelos, né? Enfim, balinhas que tem de tudo que é cor, tem muito corante. Tem pessoas que são sensíveis a esses corantes e esses corantes podem desencadear um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, né? Tem vários estudos mostrando essa relação. Então a gente tem que evitar. E não é bem um alimento, mas assim, ó, um inimigo, assim, que seria pro cérebro, na verdade seria um amigo pro cérebro, né, mas seria o jejum. Então, assim, um inimigo seria a gente consumir demais comida, né, o nosso cérebro, ele não precisa estar o tempo inteiro se alimentando, né, é legal, assim, dar essa pausa, até para ele poder não ficar, que nem eu digo, muito viciado ali, esperando sempre aquele açúcar para ele produzir energia. Por isso que, assim, ó, tem tanta gente que sente melhoras, né, na função cerebral quando faz uma dieta cetogênica, que é aquela dieta, né, onde a gente tira como fonte de energia para o nosso cérebro as gorduras, né? Então, o indivíduo que faz a cetogênica praticamente come, assim, máximo 20 gramas, quem sabe, de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia, é uma quantidade muito pequena. Então, né? Cai por terra aquela questão que a gente precisa comer de 3 em 3 horas, ou precisa comer toda hora, ou será que o cérebro não precisa de tanta alimentação assim? Na verdade, essa questão do 3 horas, já caiu por terra. Claro que assim, tá, Dario, assim, ó, tem biotipos que nem eu digo, cada pessoa é um tipo, né? O que seria o ideal de uma alimentação saudável? A gente tomar o café da manhã, não tomar o café da manhã, só almoçar? O que seria o ideal, assim, para quem tá nos acompanhando? Não, assim, ó, pode sim, claro, tomar o café da manhã, eu não sou contra o café da manhã, mas assim, ó, o ideal seria que a pessoa pelo menos fizesse 12 horas alimentada e 12 horas em jejum, né? Então, para isso acontecer as 12 horas de jejum, essa pessoa não poderia dormir muito tarde, né? E não tomar o café tão cedo, senão acaba dando 8, 10 horas de jejum. Então, assim, não tem nenhum problema em fazer o café da manhã, né? Mas o ideal seria que o nosso corpo não tivesse, assim, a pouca distância ali entre o jantar e o café da manhã, né? Assim, ó, a adequação das refeições vai depender muito das pessoas, né, Dario? Assim, ó, tem gente que às vezes não tem a necessidade, assim, de fazer um lanche no meio da manhã, outras têm, né? Então aí depende muito, mas assim, ó, pensando em cérebro, a gente tem que pensar que nas pontas, né, que seria o café da manhã, o jantar, a gente tem que comer menos, né? E colocar mais comida ali no horário ali do almoço, né, ou do lanche da tarde, nesses horários, assim, terem umas refeições mais altas, assim, eu digo em calorias, né, em nutrientes. No jantar, geralmente, pensando em cérebro, a gente pensa em não comer o carbo. A gente pensa em comer apenas a proteína e as saladas, né, os legumes. Mas por uma questão de transformar em gordura, por uma questão de ser um alimento pesado para a noite? Sim, por ser um alimento pesado de noite, porque o sono também vai interferir, né, na questão cerebral, né, e até porque assim, ó, de noite, se tu come muito carboidrato e dependendo da qualidade desse carboidrato, vai disparar a insulina. E aí vai ser o mecanismo, aquilo que eu falei, já começa, ó, caramelizar o cérebro. Eu digo, claro, eu brinco dessa questão do caramelizar o cérebro, mas assim, ó, já tem alguns estudos falando, né, que hoje tu não precisa ser diabético para te ter níveis altos assim de glicemia e afetar o cérebro, né? Se tu come já uma alimentação com uma carga glicêmica muito alta, né, que geralmente são as farinhas brancas, né, o arroz branco, vamos dizer assim, pode já dar picos de glicose e isso já interferir na função cerebral.
né? Então, se é uma pessoa que já tá com algum mecanismo ali, se já tá com a resistência à insulina começando, né? Essa insulina já não tá trabalhando como deveria, isso já vai impactar se ela comer o carboidrato, né? Numa quantidade maior, ou se esse carboidrato não for legal, né? Interessante. Então, o prato ideal pra gente comer, o almoço seria o que? O feijão? Pra questão cerebral? O arroz Sim. integral? O arroz integral seria o melhor, né? Mas pode ser o branco, se a pessoa não tem o integral. Sim, pode ser o branco, pode ser o branco. Porque na verdade, né, Dario, assim, ó, se essa pessoa ela comer, por exemplo, uma carne e tiver bastante salada, né, tiver ali sementinhas, né, que são as gorduras boas, vai dar uma equilibrada ali no índice glicêmico do arroz, né? Porque tu não vai comer só o arroz sozinho. Então vai ser o arroz, o feijão, o arroz, o feijão, a carne, a salada e alguma gordura, né? Então põe na salada um azeite de oliva ou umas sementinhas de abóbora, né? De girassol, né? Põe alguma gordura nessa salada ali que é bom pro cérebro, né? Perfeito. Para finalizar então o Baita Papo entrevista de hoje sobre a importância da alimentação para o cérebro, qual alimentação então ideal para o cérebro é essa que a gente estava comentando agora, né? Exatamente, uma alimentação colorida, né, rica em plantas, né, Dario, rica em frutas, principalmente, né, frutas vermelhas, frutas roxas, né, o morango, o mirtilo é excelente pro cérebro, né, que é aquela fruta que parece uma uvinha, sim, né, o mirtilo, a uva, né, mais escura, assim, com a casca mais escura, ela é rica num antioxidante que é essencial ali pro cérebro, né, e a cúrcuma também é uma alimentação que ajuda muito no cérebro, né? O açafrão ali, o chá verde. Então, são alimentos de verdade, né? Alimentos naturais, com pouca química, né? Com menos açúcar possível, com índice glicêmico controlado, com bastante gordura boa, né? E bastante consumo de água, né? Tá bem, obrigado, te agradeço a participação. Eu que agradeço. E a gente volta a falar depois sobre a importância do exercício físico e o cérebro, né? Hoje a gente falou sobre alimentação e o cérebro. No próximo programa, sim, vai ser a gente sobre fala exercício. sobre isso aí. Isso. Na volta do intervalo tem mais Baita Papo Entrevista e tem as dicas ainda. Tem o Anota Aí, tem Minuto Pet, tem o Você Sabia e também tem Oportunidade de Emprego. Então acompanha por aí. Rádio 96 agora 17h29, 19 graus em Uruguaiana. A gente já volta.